Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço aqui, eu ensino arquitetos e engenheiros a faturar com acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, empresária, trabalho exclusivamente com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que atua com acessibilidade no mercado. E o tema dessa live de hoje será promessas da acessibilidade. Não é bem isso não, gente, mas tem a ver com promessas, é e não é a respeito de promessas da acessibilidade, que é o quê? Quando você promete alguma coisa para um cliente, claro que você tem que ir lá e cumprir, né? Você não vai prometer aquilo que você não pode cumprir. Mas a promessa que eu tô me referindo hoje é uma promessa que eu fiz para os participantes da Masterclass Acessibilidade na Prática, que aconteceu ontem à noite. Foi assim um conteúdo entregue de muito valor. Eu agradeço a todos que participaram. Espero que vocês que participaram tenham gostado do conteúdo que foi entregue ali. Realmente eu tentei preparar algo assim que fosse realmente dar uma nova visão para vocês a respeito de processos de adequação para acessibilidade, de espaços prontos, de projetos. Então espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado ali. A aula vai ficar disponível para assistir por pouco tempo. Eu ainda vou subir aqui, vou deixar o link para quem não assistiu, às vezes se inscreveu no evento e não conseguiu assistir a aula ainda. Eu vou, daqui a pouquinho, terminando aqui a live, eu vou colocar o link na bio, para que vocês possam assistir. Vai ficar disponível por pouco tempo, recomendo que vocês vão lá e assistam essa aula, um conteúdo assim muito interessante, uma visão diferente da acessibilidade, né, gente? Uma coisa mais prática, mais voltada para aplicação, como que vai ser essa dinâmica, como que você vai estruturar uma maneira para conseguir tornar espaços acessíveis. Então foi entregue lá, vou deixar o link para vocês assim que terminar essa live. E a questão do tema dessa live de hoje é relacionada à promessa. E o pessoal lá do evento, a gente tem um grupo de WhatsApp lá das pessoas que se inscreveram, e o que eu prometi para os participantes? Eu prometi que eu ia responder as perguntas da pesquisa. É assim, as pessoas se inscrevem no evento, são convidadas a participar de uma pesquisa a respeito de acessibilidade, e essa pesquisa ela vai ajudar a gente a entender quais são as principais questões das pessoas relacionadas à acessibilidade para a gente levar para o evento, para tornar aquele evento ali interessante para quem vai participar. Claro que a gente tem um norte que vai nos guiar a respeito do tema que vai ser abordado, mas toda contribuição é válida, tá bom? E eu prometi lá que as pessoas que respondessem a pesquisa, o que fosse questionado lá, que eu ia responder. Em algum momento eu ia responder aqui no meu Instagram. E é exatamente isso que eu vou começar a fazer agora. Eu estava dando uma olhadinha aqui nas pesquisas, agradeço a todos que responderam, todos que participaram. Tem muitas respostas aqui, interessantíssimas. E assim, tem questões fechadas e tem as questões abertas. Eu vou reparar, a questão aberta é mais chatinha de responder, né, gente? Mas é exatamente essas questões abertas que eu vou mostrar para vocês e vou comentar. Lembrando que essa pesquisa ela é anônima, então não tem como identificar quem que respondeu. Eu sei que são as pessoas do evento, não dá para saber essa resposta aqui é de fulano, de cicrano ou de beltrano. Então por isso que eu tô trazendo também, até porque não tem como fazer essa identificação e fica um negócio, às vezes a pessoa não quer se expor, enfim. Vou comentar isso com vocês aqui hoje. Tem cada coisa aqui, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Uma pergunta assim, ó. Então, ó, vocês que responderam, tô aqui cumprindo a promessa que eu fiz. E é claro que não vai dar para eu responder tudo hoje aqui, mostrar tudo hoje aqui. A gente vai criando conteúdo aí ao longo do tempo. Mas como eu prometi, eu fiz duas promessas na verdade, que eu prometi o pessoal lá do que respondeu o questionário, e eu prometi para o pessoal que participou do evento ontem. O que aconteceu no evento ontem? Eu preparei o material para apresentar e, gente, ficou
negócio muito grande, que eu queria trazer um valor para poder mostrar para vocês ali do meu ponto de vista dessa questão prática da acessibilidade, mais o que eu fui vendo lá nas respostas. Então, quando eu vi, eu estava com 120 slides. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para não ficar aqui até meia-noite, né, apresentando aqui esse conteúdo? Então, o que eu fiz? O pessoal entrou, estava participando lá, eu estava explicando lá as coisas, e estava chegando muitas perguntas a respeito de acessibilidade. Aí eu falei com o pessoal de lá, fiz a minha segunda promessa que eu vou trazer aqui para responder. Eu disse que eles podiam mandar as perguntas, que eu iria responder também aqui no meu Instagram. Então essas eu ainda não tive condição de voltar lá para poder ver quais eram, mas vou dar uma olhadinha lá com atenção também e vou trazer as respostas do que foi perguntado lá. Isso vai ser até bom porque você que ainda vai ver, vai ficar disponível lá no... vai ser o link, eu vou mandar o link, deixar aqui na bio. Mas as respostas, as perguntas que foram aparecendo lá durante o evento, aí você já vai dando uma olhadinha lá e tenha certeza que eu vou responder, que eu prometo as coisas, eu cumpro. Olha, tô cumprindo aqui já. Então vamos lá, ó. Começando, fiz uma pergunta aqui. Por que você quer aprender sobre acessibilidade? Vou passar as respostas aqui com vocês, ó. Gostaria que as pessoas dessem mais importância à legislação e que houvesse maior fiscalização dos estabelecimentos. Olha, você que respondeu isso aqui. A fiscalização existe, tá, gente? Eu falo assim, pela experiência que eu tenho aqui na minha empresa, toda hora chega um cliente aqui, fui fiscalizado pelo MP, fui fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, a prefeitura não quer liberar meu alvará se não tiver acessibilidade, entendeu? O MEC tá me fiscalizando aqui, eu preciso atender um monte de coisa. Então, essa fiscalização, ela até existe. Então, às vezes, a sua percepção não é que isso aconteça de fato, que pode ser um contexto diferente que você vive. Eu não sei como que você trabalha, no que você trabalha, pode ser com projeto, mas o que eu vejo é que a fiscalização ela é bastante atuante nessa parte da acessibilidade, isso aí com certeza. Tá? E eu acho que isso, ao longo desses anos, acabou se intensificando. Porque há um tempo atrás não era tanto assim não, mas nossa senhora, toda hora aparece uma questão de fiscalização aqui e as pessoas estão cada vez se inteirando mais dessa questão da acessibilidade e exigindo também. Mais resposta aqui, ó. Preciso atender todas as pessoas de maneira igualitária. Tem que possibilitar que todas as pessoas utilizem os espaços com autonomia e com segurança. E quando a gente fala da acessibilidade para os espaços, o nosso trabalho vai ser basicamente isso, possibilitar que isso aconteça dentro de um referencial técnico. Sou uma pessoa com deficiência e vi depois da minha necessidade por acessibilidade como ela é necessária para todos. Isso é muito verdade. E assim, isso aconteceu comigo também. Porque eu sou mãe de PCD, a Laurinha atualmente tem 14 anos, eu comecei a trabalhar com acessibilidade por causa dela, por causa das situações de falta de acessibilidade que a gente vivia. Eu sou engenheira, trabalhava com projeto de estruturas de concreto armado, era calculista, então eu dimensionava as estruturas. E fiz essa transição por causa dessa necessidade da Laurinha, saía com ela nos lugares, falta de acessibilidade, questionava, enfim. Então, eu compactuo da mesma opinião que você. Antes da Laurinha, o mundo não tinha problema nenhum. Depois dela que eu vi, meu Deus do céu, temos que fazer alguma coisa para tornar espaços acessíveis, para dar assim condições de as pessoas capazes realizarem atividades que elas só não fazem porque não tem acessibilidade, certo? Então, compactuo da mesma opinião que você. Sou graduado em engenharia civil, e quero especialização. É um campo de trabalho assim imenso, com muita demanda e poucas pessoas especializadas em realmente realizar aquilo ali na prática, pegar aquele conteúdo que está no referencial técnico e trazer para a realidade de espaços e edificações. Quando você vai fazer isso, aí você consegue perceber algumas questões que realmente você precisa de ter outros elementos para conseguir realizar aquilo ali, tipo bom senso, tipo questão de percepção de como que as pessoas utilizam os espaços. E é sobre isso que eu tratei também lá na Masterclass, que eu vou deixar o link para vocês lá na bio depois, para quem não assistiu. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho que ir marcando para eu não me perder. Aplicar em projetos.
Ótimo. Eu já estudo leis e normas de acessibilidade há um tempo e penso que você poderá me mostrar novos ângulos de soluções práticas em projetos e obras. E isso também é verdade, tá? Porque igual, eu trabalho com acessibilidade já desde 2016, que eu montei empresa, então eu tenho minha maneira de trabalhar, eu faço serviço técnico, faço serviço de instalação, faço gráfica braille, tem muitas soluções em acessibilidade que eu ofereço aqui na minha empresa. Então, assim, quando a gente pega a perspectiva de um outro profissional, é claro que isso vai enriquecer também o nosso olhar, que às vezes uma situação que ele conseguiu perceber de uma forma, eu vou perceber de outra. E como a gente meio que caminha na mesma direção dessa questão da acessibilidade, quando você pega esses novos pontos de vista, isso acaba enriquecendo o nosso olhar também e melhorando mesmo, para entender como que outras pessoas percebem esse mesmo tema. Então a gente fica muito preso naquilo, nos conceitos que a gente meio que consolida e esquece às vezes, não é que esquece, e não percebe algumas situações que a gente deveria. Isso acontece, eu acho que em tudo na nossa vida, tá? Me identifico com o assunto, aprofundar conhecimentos, muito bom. Preciso me atualizar para prestar um serviço mais completo aos meus clientes. Muita gente que trabalha com projeto precisa atender requisitos de acessibilidade. Então, assim, uma pessoa que vai projetar, conceber uma edificação, um espaço do zero, tem que atender a um monte de exigências já, né? A acessibilidade é mais uma delas e é um tema que é muito extenso e ele é muito específico. E confuso, você tem a legislação, você tem as normas, então, você é obrigado a atender requisitos de acessibilidade, mas para você conseguir ganhar uma expertise, para ter certeza do que você está fazendo ali, é um processo que é um pouco demorado mesmo. Então, essa questão da atualização, a gente tem mesmo que buscar informação para ter esse nível de segurança para atuar na nossa vida profissional, porque é muito bom você ter essa propriedade nas coisas que você vai fazer, né? Aprimorar meus conhecimentos, entra no mesmo caso. Posicionamento, sou cadeirante e deve ser ativista, tá? Tá digitado errado, ativista. Muito bem. Entender aí quais são os requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos, né? Para pessoas com deficiência terem oportunidade de igualdade. Sou arquiteta, diariamente uso nos projetos, foi o que eu já disse, né? Porque é de suma importância em determinado ou se não em todo e qualquer projeto, não é só importante, tá? Pessoa que respondeu isso, como não tem identificação, não além de ser importante, é obrigatório, é legalmente obrigatório que você atenda requisitos de acessibilidade indicados nas leis e nas normas. Tá? Qualquer situação de falta de acessibilidade que venha, sei lá, a ser alvo de uma fiscalização ou de não aprovação do seu projeto aí na prefeitura ou em algum outro órgão fiscalizador, saiba que é um requisito que é legalmente exigido que seja atendido em projetos. Onde que eu parei? Isso. Estou afirmando a acessibilidade, buscando entender os detalhes para ter uma autoridade e domínio no assunto. Muito bem, pode contar comigo aqui no que precisar. O conteúdo que eu trago aqui é basicamente para isso mesmo, para trazer essa informação, para difundir cada vez mais essa informação técnica e aplicada da acessibilidade, para aplicar no meu trabalho diário, para aumentar minha oferta de serviços e como eu já disse, um campo enorme de atuação com muitas possibilidades e escassez de profissionais. Para prestar consultoria e fazer valer direitos, muito bem. É o que eu faço muito consultoria, tá? Então pode seguir que tem mercado para isso. Adequação de ambientes. Para poder melhorar meus projetos, muita gente querendo utilizar a N-Projeto realmente tem essa preocupação, né? Para poder melhorar meus projetos, aperfeiçoar, para atender corretamente. Aqui, como projetar espaços mais inclusivos e esteticamente mais bonitos. PCDs também precisam de lugares agradáveis. Não só aqueles banheiros brancos e sem vida. Quero aprender a projetar rampas mais funcionais. Tem cada tipo de rampa que eu fico, meu Deus, é isso mesmo.
Rampas enormes que você olha e imagina quanto tempo uma pessoa cadeirante levaria para fazer esse caminho. Eu vou fazer 2 comentários a respeito dessa resposta aqui. O primeiro deles é a questão estética, que vocês, arquitetos, têm essa veia mais voltada para o belo, de projetar coisas que, além de atender aos requisitos necessários, não só de acessibilidade, mas todos aqueles outros, esse olhar voltado para a questão da arte, de trazer coisas mais bonitas. E eu gosto muito do trabalho que vocês desenvolvem, sou uma amante, gosto de ver resultados, sigo um monte de perfis de arquitetos aqui no Instagram, e gosto de ver o resultado do trabalho de vocês. Então, você trazer esse olhar do belo... Eu faço avaliações pragmáticas. Para mim, eu sou engenheira, né, gente? Mas eu trago avaliações mais pragmáticas. Esse olhar da beleza... E assim, eu trabalho muito a questão de trabalhar adequação de espaços. A gente faz projetos também, mas não de conceber. Seria mais na parte de consultoria para projetos. Mas como essa parte de acessibilidade é para projetos que estão sendo elaborados ou para trabalhar a adequação de espaços, a gente não traz essa questão estética, mas mais uma questão funcional e do que é necessário para atender requisitos de norma. Então, são análises mais pragmáticas. Vocês que estão nessa posição aí de projetar, de conceber, vocês estão no melhor dos mundos para se trabalhar com acessibilidade. Porque o campo do imaginário, você consegue resolver as questões com mais facilidade, de modo a conceber edificações, espaços que já atendam a esses requisitos de acessibilidade e ainda associado com essa questão estética, que é tão importante. Você chegar e estar um espaço projetado com beleza, com harmonia, é realmente muito mais agradável. Né? Então trouxe essa questão aqui do belo, deve ser fiquei curiosa para ver um projeto dessa pessoa aqui, deve ser bem bonito. E um outro comentário que eu vou fazer é esse que ele fala, que essa pessoa falou aqui, ó. Cada tipo de rampa que eu fico, meu Deus, rampas enormes que você imagina quanto tempo. Gente, quando eu comecei a estudar essa questão da acessibilidade, eu tinha exatamente essa mesma percepção dessa pessoa aqui. Eu olhava aquelas rampas imensas e falava, meu Deus do céu, mas para que uma rampa tão grande? E à medida que eu fui estudando, que eu fui percebendo a necessidade de essas rampas realmente serem rampas enormes, extensas, que você pensa quanto tempo uma pessoa levaria para poder subir essa rampa. E o que acontece? É mais uma coisa que eu trouxe lá na Masterclass, que é uma das premissas do meu método e coisas que a gente deve considerar e que não está nas normas, que é a questão da percepção, da sensibilidade, de entender como que as pessoas vão utilizar aquilo que está sendo projetado. E no caso da rampa, eu olhava lá, gente, 8,33%. É uma rampa muito extensa, muito pouco inclinada, é quase plana. E existe essa real necessidade de que seja exatamente dessa forma. As rampas devem ser extensas, porque elas devem ter uma inclinação baixa mesmo. Porque quais são premissas fundamentais da acessibilidade? Autonomia e segurança. Então você precisa projetar uma rampa. Imagina uma pessoa em cadeira de rodas, não motorizada, que vai ter que subir uma rampa no braço ali. Ela não pode ser muito íngreme. Se ela for muito íngreme, é muito mais difícil a pessoa fazer esse percurso com autonomia e com segurança. Porque à medida que você vai aumentando essa inclinação, vai se tornando cada vez mais uma situação perigosa. Então, para vencer grandes desníveis, você vai ter de fato rampas muito extensas. Então, você vai considerar todos aqueles requisitos de norma, que em um primeiro momento podem parecer muito absurdos, igual falou que, nossa, meu Deus, vai demorar muito para passar por essa rampa. Mas vai ser o possível, porque se a rampa for muito inclinada, não será nem possível que ela faça aquele percurso com autonomia e com segurança, entendeu? Inclusive, para trazer um pouquinho a polêmica lá da rampa para acesso ao palco,
Lá é permitida uma inclinação de até 16,66% para uma rampa de acesso ao palco. Mas é uma rampa que vai ter 3,40 metros de extensão no máximo. Então é uma rampa relativamente curta. Não vai ser uma rampa que vai ser utilizada para vencer um grande desnível, que essa inclinação ela é possível para desníveis até 60 centímetros. Então vai ser um percurso relativamente curto, que ela vai poder utilizar ali com autonomia, com segurança, rapidinho ela já está lá em cima do palco. Agora, um desnível mais alto, você precisa ter inclinações mais baixas por esse motivo. Até se ela estiver fazendo uma utilização assistida, tiver alguém com ela ali ajudando, empurrando. Gente, é muito pesado você empurrar a cadeira, especialmente quando você tem uma subida de rampa. Então não pode de fato ser uma rampa muito inclinada, ela tem que ser pouca inclinação, extensão grande, tem que ter as áreas de descanso, tem que ter os patamares, enfim, tudo que está ali são especificações necessárias para atender questões de vivência PCD. Então, para você, vai subir pela rampa lá, vai andando, é um negócio que não acaba nunca. Imagina se você estiver em cadeira de rodas. Agora, imagina se for uma inclinação maior que você nem consiga passar pela rampa. Então, eu fui percebendo essas sutilezas da norma à medida que eu fui entendendo, vinculando a questão da utilização. Então, isso aqui que está sendo especificado é para usar dessa forma por uma pessoa que tem esse tipo de deficiência e sempre tem alguma correlação ligada à questão de vivência PCD. Então, mesmo que você ainda não tenha essa percepção, que é algo que você consegue treinar com o tempo também, confia no que está lá na norma e atenda ao que está lá na norma, que é feito todo um estudo antropométrico das pessoas, com suas capacidades, para que aquilo seja especificado daquela forma, tá? 2 comentários. Mais respostas aqui, ó. Aplicar em laudos e projetos e para aplicar nos próximos projetos. Então, muita gente que trabalha com projeto aí, que precisa dessa questão da acessibilidade para ser atendida. Vamos para mais uma pergunta que foi feita lá no questionário, ó. Deixa eu ver aqui qual que eu vou trazer. Tem pergunta de direta. Quer ver? Aqui, essa aqui vai ser boa. O que considera ser sua maior dificuldade em relação à acessibilidade? Fazer acontecerem na prática. Realmente. Nada. Atender às normas, oferecer serviços e ter aceitação do cliente. Vou voltar aqui, atender às normas. Gente, a leitura da norma, ela não é uma leitura exatamente fluida. Ela tem um jogo, um vai e vem, que você começa a ler uma coisa, que te joga para uma outra, que te joga para um outro item, que te joga para uma outra norma, que te joga para a legislação. Então não é assim, lê uma frasezinha aqui, faça isso. Não, ela vai trazendo toda essa base que é difícil você entender de fato o que você tem que fazer para tornar aquele item que você está avaliando ali acessível. Então fazer isso acontecer na prática, numa realidade de concepção de edificações acessíveis, realmente é desafiador e deve ser buscado com intensidade para você ter cada vez mais propriedade, domínio daquela informação que está ali na norma para conseguir aplicar de maneira mais eficiente para atender às normas. E outra, não é só norma, tem também a legislação que vai trabalhar em conjunto com a questão da norma. Oferecer serviços e ter a aceitação do cliente. Aí já depende do contexto, né? Se é no contexto de projeto, se é no contexto de adequação do caso, se é um cliente que está querendo algo que vai ser, que está iniciando ali, que não teve problemas de acessibilidade, porque quando você vai trabalhar adequação, pode ser que você às vezes já tenha tido alguma questão de fiscalização, então a pessoa já vê que ela de fato precisa atender aquilo ali. Agora, fora isso, você precisa garantir que seus projetos sejam acessíveis por uma questão legal. Eu sei que quando a gente vai emitir uma RT, uma RRT, você precisa declarar que você está atendendo a requisitos de acessibilidade no seu projeto. Então é importante você trazer para o seu cliente a consciência de que você tem essa obrigação legal
e que se por acaso o projeto que você estiver elaborando, ele questionar alguma questão de acessibilidade ali, não coloca isso aqui não, isso não precisa, não é importante, você transfere para ele essa responsabilidade. Porque se você está ali, elaborou o projeto, emitiu a sua RRT, a sua ART, e ele questiona requisitos que precisam ser aplicados obrigatoriamente por uma questão legal, você pode colocar em xeque até a emissão dessa RRT. Porque se tiver algum problema no futuro, pode ser que o problema recaia sobre você, que está afirmando ali que está projetando algo acessível. Tá? Então, você olha, infelizmente, eu já recusei essa parte da acessibilidade, eu já recusei serviços por questões assim, teve um cliente que me procurou uma vez que precisava de uma declaração de acessibilidade, falar lá que o espaço dele era acessível. Eu pedi para ele me mandar algumas imagens para eu ter uma noção do que era, e não era acessível, tinha muita coisa de acessibilidade que não atendia. Aí eu retornei para ele, falei, olha, para eu emitir esse documento para você vai precisar alterar isso, 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 isso e isso. Mandei para ele lá o que precisava fazer para tornar aquele espaço acessível de fato conforme o referencial técnico. Depois que você atender isso, aí de fato eu consigo emitir esse documento para você, essa declaração de acessibilidade. Aí ele foi e falou, não, mas eu estou precisando desse documento para provar não sei o quê. Será que você não consegue fazer para mim sem eu atender esses requisitos aí, não? Eu falei que não. Falei, não, infelizmente eu não posso, não. Você vai encontrar, às vezes, algum outro profissional que possa fazer isso, mas eu não vou poder fazer isso. Porque é uma questão de você saber o que é o certo e o que é o errado. Acho que todo mundo aqui é adulto e sabe muito bem diferenciar essas questões e você ter propriedade. E isso, na verdade, vai fazer com que as pessoas te reconheçam ainda mais no mercado como aquela pessoa que não vai colocar o seu nome em algo que sabe que não está correto. Porque aquilo algum dia vai voltar para você de alguma forma. Então, se você tiver, às vezes, que recusar algum serviço por esse motivo, eu acho que é extremamente válido e necessário que você vai, inclusive, ganhar mais autoridade com essa pessoa para qual você recusou o serviço. E para as outras também, fora a sua consciência, que vai ficar muito mais tranquila de saber, não, essa bomba aqui nunca vai chegar para mim, porque esse tipo de coisa, de fato, eu não faço. E é uma questão de saber passar a linha aqui, ó, até aqui eu vou, daqui para lá, infelizmente, eu não consigo te atender, mesmo que seja o pagamento um valor até expressivo. Tem coisas que não tem preço, né, gente? Continuando aqui, ó. Então, essa questão de ter aceitação do cliente passa muito por isso também. Tem coisas que pode estar no seu projeto, igual eu já fiz projeto também, que eu coloquei no projeto, ó, acessibilidade, você tem que ter isso aqui. Agora, o projeto é aquilo que a pessoa ainda vai executar. Como que ela vai usar aquela informação, o que ela vai executar, o que não vai, se ela vai querer implementar todo o processo de adequação, todas as ações indicadas ali, aí já é uma questão do cliente. Mas a minha parte aqui de informar o que tem que ser feito, eu fiz. Emiti a minha RT, marquei minha checkboxzinha de acessibilidade ali com a minha consciência tranquila. O que vai ser feito de fato, aí já é uma questão mais que o cliente vai saber, vai decidir lá, uma questão mais interna deles, ok? Que mais? Rampa, normas e leis, aplicar corretamente as normas nos projetos que desenvolvo, colocar no projeto CAD ou outro, ou seja, representar graficamente. Eu já estou anotando essas coisas aqui, porque olha só, essa pessoa pediu aqui uma questão de representação gráfica de projetos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa solicitação e vou fazer uma live um dia só com esse tema. Vou pegar um projeto que eu já tenha feito e mostrar como é que eu faço meus projetos, mostrar como que é essa representação gráfica que ele está falando aqui, e vou fazer uma live só para isso. Me aguarde que em breve eu vou fazer. Essa e tem outros conteúdos aqui também que eu já vi que eu vou fazer isso também, porque não dá para explicar assim só, uma pergunta aqui já respondi. É um tema que você precisa de ter mais tempo para mostrar com mais detalhes como que é feito, tá? Enfim, me aguarde que eu vou fazer isso aqui também. Me atualizar com as mudanças na legislação,
e se atentar a pequenos detalhes, já que em algumas situações temos que ter bom senso, e isso é muito verdade, toda hora, especialmente quando a gente está trabalhando com adequação. O bom senso é um tempero indispensável quando você vai fazer adequação de espaços existentes. Você tem que usar lá a informação da legislação e, de fato, a legislação muda toda hora. Por isso que você não deve, sabe? Tem uma lei lá, sei lá, 13.146. Você não vai pegar essa lei, imprimir e usar sempre ela para poder fazer o seu serviço. Você precisa saber onde que você consulta essa lei e sempre que você precisar, voltar, revisitar aqueles itens ali, porque pode ser que tenha havido alguma alteração, isso acontece toda hora mesmo. E pegar essa informação associada com o que está na norma, mais o bom senso para você tomar suas decisões do que vai ser feito de adequação para acessibilidade a cada item do espaço que você estiver avaliando ali, analisando. Cadê? A rejeição dos gestores públicos em relação à acessibilidade arquitetônica, né? Aí eu já não sei muito bem do que você está falando, deve ser uma pessoa que trabalha na parte de aprovação de projeto, depende do contexto, né, do que ele está falando aqui, mas pelo que eu entendi, parece que tem algum tipo de rejeição, né, de gestores públicos em relação à acessibilidade arquitetônica, e na verdade é para ser o contrário. Os gestores públicos têm a obrigação de exigir acessibilidade nos projetos. Material para estudo, fica por aqui que vai ter muito. E lá na Masterclass também foi um conteúdo, meu Deus do céu, você não acha, suco de acessibilidade, você não acha em qualquer lugar. Garanto para vocês. Tá valendo muito a pena. O que mais? Encontrar formação de qualidade, aceitação do cliente. Como não temos fiscalização, as pessoas não dão importância. Gente, a percepção de muita gente é que a fiscalização não existe. No meu mundo aqui que eu vivo, no mundo das pessoas que procuram a minha empresa para trabalhar acessibilidade, é uma fiscalização ferrenha, intensa. Toda hora chega alguém que foi fiscalizado, já falei isso lá no começo. Às vezes a sua percepção é essa, mas existe um segundo tipo de fiscalização também. Sabe qual é um tipo de fiscalização que existe e funciona? Eu falo porque eu já usei. É a fiscalização de usuários. Você não precisa esperar a boa vontade de algum ente fiscalizador ir lá e falar, não, aqui é acessível, aqui não é, vai lá, troca isso aqui, faz adequação de acessibilidade. Quando eu percebo alguma situação de falta de acessibilidade que impacta diretamente no meu dia a dia aqui com os meninos, com a Laurinha e com o Samuel, eu vou e eu busco transformar aquela realidade. E existem ferramentas. Por exemplo, a Laurinha entrou para uma escola que há um tempo atrás e que faltava muita coisa. É mais questão de inclusão, tá, gente? Mas faltava o professor de apoio, a escola não disponibilizava material didático, não tinha o transporte. Eu fui resolver a questão, fui tentar resolver, né? Então fui na escola, conversei com as pessoas, nada resolve. Aí subi, fui lá na regional, aqui da escola, era uma escola pública, para poder ver como é que resolvia, sem resposta também. Fui na Secretaria de Educação, nada, ninguém toma providência nenhuma. Por fim, eu busquei o Ministério Público. Fui lá. Tem um departamento do MP que trata só de acessibilidade e inclusão aqui em Minas Gerais. Então, fui lá, denunciei o que estava acontecendo. Falei, olha, não tem isso, não tem aquilo. Laurinha e Samuel estudavam na mesma escola na época. Não tem isso, não tem aquilo. E realmente eu vivi algumas situações muito complicadas nessa escola lá com a Laurinha. E liguei o modo DA. O modo DA é Deus abençoa. Falei, tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Eu já busquei escola, já busquei todas as instâncias que eu poderia. Cheguei no MP, não tive uma resposta ainda. Ok, o que eu posso fazer? Mais nada. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E, gente, aconteceu. Tudo que eu solicitei lá no MP foi atendido.
Tudo chegou, o professor de apoio chegou, o material didático chegou, até o transporte chegou, que era um jogo de empurra danado, que a escola falava que era obrigação do município, que falava que era obrigação do estado, ninguém resolvia nada. Aí o MP entrou no meio da confusão e falou, então, resolvam a questão. E a questão, de fato, foi resolvida. Então, se você é um PCD, conhece algum PCD que se sente lesado por questões de falta de acessibilidade, você tem que incentivar essas pessoas a buscar os recursos que estão disponíveis para transformar aquela realidade. E isso é algo que acontece, que funciona. Não é da noite para o dia, né, gente? Claro. Mas ficar reclamando não resolve nada. Se você não tomar uma atitude na direção de resolver o seu problema, ele não será resolvido nunca. Esperar a boa vontade de outra pessoa, quer dizer, nem está vivendo uma situação como aquela, não tem noção do que é essa falta de acessibilidade. Então, assim, se você tomou essa consciência e foi lá, buscou resolver a questão, você vai ver que isso vai acontecer. Essa escola especificamente, até que a questão de acessibilidade, até que ela já atendia, tem lá o sanitário acessível, não é o melhor dos sanitários, mas tem o sanitário acessível lá, tem a rampa para acessar os pavimentos, mas outras questões relacionadas à inclusão não eram atendidas e eu consegui resolver por esse caminho. Então, essa questão da fiscalização das pessoas que se sentem lesadas por falta de acessibilidade deve existir. É o caminho mais fácil do mundo? Não, mas é o caminho possível. Então, recomendo que se você conhece algum PCD, tem alguma vivência PCD aí relacionada à falta de acessibilidade que está impedindo ou dificultando que você acesse um espaço ou outro, que você busque esse tipo de solução. Entendeu? Porque ela vai acontecer se a gente não tomar esse tipo de atitude, nada muda também. Tá? Então, não contar só com a fiscalização, um dia vai vir alguém aqui e resolver esse problema, porque vai demorar muito mais. Não é verdade? O que mais? Que mais? Nem vi onde que eu parei aqui, ó. Aceitação, quantidade de DL e NBR, não conheço todas. A gente fala também, inclusive lá no TAG, que lá na Masterclass foram abertas as inscrições para o TAG, que é o Treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento em acessibilidade para arquitetos e engenheiros que querem dominar a aplicação prática de leis e normas de acessibilidade. Então, no TAG tem isso aí tudo, biblioteca de normas, tem indicando a legislação, como que você busca essa legislação, tem tudo lá no TAG. Se você quiser, eu vou deixar também, Não. Assiste a aula que lá você vai ser direcionado, caso você tenha interesses de se matricular no TAG. O que mais? Interpretar a norma 9050, falta de conhecimento, tenho um bom conhecimento do assunto, acompanhei muitos projetos como arquiteta de obra, mas nunca trabalhei diretamente de forma a ter retorno financeiro direto. Esse conhecimento, você sabendo trabalhar, você consegue ter retorno e tem muitas formas de faturar com acessibilidade. Também falei lá na Masterclass, tá? Elaborar curso de acessibilidade para divulgar o meu serviço de consultoria no LinkedIn em escritórios de colegas arquitetos. Muito bom também, é um campo muito grande. Você, eu acho que é arquiteto, hein? Você que pode ser um arquiteto, pode se tornar uma referência entre seus colegas aí dessa parte de acessibilidade. E, de fato, conseguir essa consultoria em acessibilidade e ter bons ganhos com isso aí. Não ter conhecimento profundo não é dificuldade. Preciso aprender sobre o assunto. Muito bom. Necessidade versus capacidade financeira do cliente. Convencer a clientela, posicionamento, transporte público, normas técnicas confusas quanto a certas exigências em casos específicos existentes. É verdade, é muito confuso, especialmente quando você tira ali e vai transpor aquela informação para a realidade de projetos. E deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Nessa pessoa que falou aqui, convencer a clientela, que é uma dificuldade em relação à acessibilidade, convencer a clientela. Você tem nesse ponto aí uma questão interessante. Por quê?
Quando um cliente já está sendo alvo de uma fiscalização, você não tem que convencer muito o cliente. Ele já entendeu que ele precisa buscar uma ajuda especializada para resolver aquela questão. Concorda? Agora, uma coisa que vende e que convence a clientela é quando esse cliente busca o seu serviço para resolver questões de acessibilidade e consegue perceber que você de fato está interessado em ajudá-lo a resolver aquele problema. Isso vai trazer para você como é que eu posso dizer? Esse seu desejo, ele aparece de alguma forma. É diferente você conversar com uma pessoa que está de fato querendo te ajudar e uma pessoa que só quer faturar ali mais um serviço. Entendeu? Então você internamente ter essa postura de querer ajudar é algo que convence. E convence porque a gente percebe quando isso acontece com a gente. A gente sabe quando alguém quer realmente ajudar a gente ou quando está ali só para aproveitar de uma situação que aconteceu. Então, recomendo que vocês busquem primeiro essa questão que para mim é mais importante. Porque o faturamento, o resultado que você vai ter com isso vai ser uma consequência dessa sua postura, certo? E não é exatamente convencer. Né? É um processo um pouco diferente. Transporte público, normas técnicas, já falei isso aqui. Rampas, sei muito pouco sobre acessibilidade, então tá no lugar certo. É por aqui mesmo que tem que ficar, para você aprender bastante coisa. Cliente achar que não é necessário, já falei, gente do céu, uma questão interessante isso aqui, hein? Cliente achar que não é necessário. Deixa o cliente achar. Agora, o que é, você convence ele mostrando. Eu vou te mostrar uma legislação aqui que me obriga a atender isso aqui, amigão. Tá vendo essa lei aqui? Tá vendo esse item aqui? Eu tenho que atender. Se eu não atender, se tiver algum problema lá na frente, vai voltar para mim. E aí, como é que eu faço? Então, eu vou fazer um projeto para você e não vou emitir uma RRT, como é que vai ser? Porque a minha responsabilidade é que eu preciso de atestar de alguma forma, né? Definir o traçado do piso tátil. Ixi, gente do céu, piso tátil dá umas 3 aulas aqui fácil, viu? Nossa Senhora. Vamos entrar nesse tema de piso tátil em algum momento também. Vai ser tema da live. Inclusive, eu já fiz tem uma aula aqui no meu perfil, que o título dela, se eu não me engano, é Piso Tátil, Mapa Tátil, que é um caso... um estudo de caso que eu fiz lá de qual poderia ser, eu fiz um croquis, né, gente? Não vou fazer um trem assim no computador que ia dar um trabalho danado. Mas eu fiz um croquis de uma proposta de layout de piso tátil e lá tem um monte de conceito que trata disso. Depois você procura lá e assiste. Porque isso aqui está falando bastante dessa questão de definir o traçado, inclusive fazendo a vinculação do traçado do piso tátil com o layout do mapa tátil, que são informações complementares dentro de uma edificação. O que mais? Algumas interpretações, eu já falei, conhecimento das normas, ter que estudar, tem que estudar. É confuso mesmo, mas existem métodos para simplificar a aplicação prática das leis e das normas, garanto para vocês. Eu mesmo tenho um método desses, recomendo que vocês vejam lá na minha aula, na Masterclass, que eu vou deixar disponível para vocês. Vejam lá depois, eu falo como que é esse método e, enfim, só vai. Entendimento de alguns poucos pontos, aí tem que saber quais. Gravar esse tanto de norma e saber quando usar a norma, porque aquilo é uma bíblia tão grande. Não é só uma bíblia, não, é um monte de bíblia, que tem um monte de norma, mais a legislação, mas existe um jeito mais fácil de você usar isso. Vai por mim que tem. Dá uma olhadinha na minha aula lá que você vai descobrir que tem um caminho, assim, um atalho, tá bom? Projetar, ter clientes. Gente, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu vou continuar mostrando as respostas que foram enviadas aqui no questionário, comentando, respondendo. Tem muita coisa aqui ainda. Eu pretendo, nesse primeiro momento, fazer isso aqui, pegar essas respostas tanto do questionário quanto da Masterclass que teve lá, vou trazer isso às sextas-feiras.
E nas quartas-feiras a gente volta com o conteúdo que eu vou preparar para vocês aqui. E também talvez voltado igual esse negócio que eu falei aqui da representação gráfica. Aí vai ser um conteúdo que vai ser mais técnico, que pode ser que eu traga às quartas-feiras. As lives que eu faço aqui é sempre quartas e sextas às 7h30 da manhã. Tá bom, gente? No mais, agradeço a todos. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Luciana Prado, Cris Souza, Daniel Tesser, Diniz Maurício, Silvio Antunes, Wanderson Arquitetura, Recomeçar, Leda Chaves, Giza, enfim, vou acenar para todo mundo aqui. Bom dia para todo mundo. Abraço para abraço para todo mundo. E que mais? Algum recado? Vou deixar a masterclass para quem não viu no link. Vou fazer isso aqui daqui a pouquinho, que eu tenho que sair ali para resolver uma coisa. Mas assim que eu voltar, já vou deixar o link para quem não assistiu, assistir a masterclass lá. Super recomendo que vocês vejam. Vai ser muito esclarecedor, um ponto de vista diferente sobre acessibilidade aplicada na prática. Tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo para vocês.